Oi, gente! Esse vídeo é o vídeo de orientação sobre como vocês vão imprimir o miolo do modelinho Work Planner. Bom, eu sempre indico que vocês usem o programa que eu uso aqui no meu ateliê, tá bom? Pra gente não ter nenhum tipo de dificuldade de comunicação. Esse programa ele é gratuito, tem o link para vocês baixarem e ele é super levinho, tá? A versão gratuita dele para impressão super funciona. Antes de imprimir, você precisa acessar o PDF que eu deixei junto com o arquivo para vocês entenderem o corte do papel que vocês vão precisar para imprimir esse miolo. Dá para fazer na impressora A4 com as medidas indicadas nesse PDF. É o papel A3 refilado para 21 centímetros de largura por 42 centímetros de altura. Ok? Então siga o passo a passo lá antes de vir para cá. Vamos lá? O arquivo já está aberto aqui, o meu miolo. Eu vou vir aqui na impressora, vou clicar nela. Aqui, deixa eu só tirar o modo aqui livreto, vou deixar normal aqui só para a gente ter uma percepção, tá? De como vocês vão ver aí no programa de vocês. Ele vai estar marcado desse jeito. Deixa eu voltar aqui para o tamanho original para a gente começar junto, tá? Então, vou deixar aqui como se tivesse aí abriu com a configuração padrão do seu programa. Então, ele vai abrir para você aí num tamanho A4 e aí nós vamos fazer as configurações necessárias para imprimir esse miolo. Eu vou vir aqui primeiro em propriedades, vou alterar o tamanho do papel na impressora, que é essa opção aqui, clico na setinha, vai abrir o menu aqui lateral, eu vou em personalizado. Aqui eu vou colocar a largura 210, como já está aqui, porque eu estava imprimindo, tá? E a altura 420, porque a gente está trabalhando com milímetros aqui dentro desse programa, combinado? Então, 210 por 420, aperto o OK. Aqui na opção do tipo de mídia, você vai colocar papel comum. E o tipo de impressão, como é miolo, gente, eu imprimo em modo padrão, tá? Eu não uso qualidade alta. Outra coisa que vocês vão ter que marcar aqui para mim, na hora que vocês forem imprimir, para mim não, para vocês, é essa opção de impressão duplex manual, tá? Deixa marcadinho aqui essa opção. Fez essa configuraçãozinha básica aqui, alterou o tamanho do papel, tipo de mídia, qualidade de impressão, recursos adicionais, ok. Fechou aqui essa parte, nós vamos vir para a tela inicial. Nessa tela inicial, a gente não vai precisar selecionar as páginas pares e ímpares. Por quê? Porque a gente já marcou a opção duplex manual lá na janelinha anterior, tá bom? Então aqui a gente não vai mexer. Só deixa marcada a opção inverter páginas aqui, tá bom? Então deixa marcadinho todas as páginas, inverter páginas. Aqui embaixo na opção de manipulação de impressão, nós vamos selecionar o modo livreto, tá? E aqui a vinculação marca para mim esquerda, marca aí. Subconjunto de livreto, ambos, não vai começar frente e depois verso, porque a gente marcou a opção duplex manual lá atrás, então deixa ambos. As margens aqui coloque em 0, se o seu não estiver em 0, coloca 0. Agora você vai visualizar aqui no visualizador aqui de impressão que o nosso miolo ele tá meio que deitado, tá vendo? Ele não pode ser impresso nessa posição, porque senão ele não vai ficar um livrinho quando a gente abrir, né? Ele tá viradinho para as margens do papel. O que a gente vai fazer para corrigir isso? A gente vai vir aqui nessa caixinha, aqui nesse cantinho, tá vendo aqui onde eu tô passando o meu mouse, e vai desmarcar a opção girar automaticamente. Clica aqui e desmarca. Agora ele ficou em pezinho, tá vendo? Agora sim, quando eu olhar ele, ele vai virar um livrinho. Então é muito importante, ó, tira essa opção girar automaticamente, porque ele vai imprimir em pezinho pra gente. Agora que você finalizou aqui toda essa parte de configuração, você vai apertar em OK e ele vai começar as impressões para vocês. A impressão modo duplex, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem. Quando ela finaliza a primeira parte da impressão, ela vai aparecer uma janelinha tipo essa que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, que é a orientação que você precisa retornar o seu papel para impressora, perdão. Então, você vai imprimir, ela vai fazer um aviso para você quando finalizar, para você entender que você precisa retornar o seu papel. Essa imagem que eu tô mostrando para vocês de retorno aqui de papel
não é padrão. Então, você tem que retornar o papel exatamente como aparecer na imagem que você estiver imprimindo na hora, tá? Que você estiver fazendo a impressão do seu miolo. Ele vai te dar direitinho a orientação de posição, como retornar o papel, ok? Então, essa imagem aqui é ilustrativa, mas quando for aí no seu computador, você vai observar de acordo com a imagem que aparecer para você. Aí, quando você aparecer essa janelinha, você vai posicionar o seu papel na impressora, vai vir no seu computador, vai dar ok, e ele vai imprimir as demais páginas, que são os versos, né, ou a frente, eu não sei por onde que ele começa. Mas enfim, tá bom, gente? Então é super simples imprimir, faz aí a sua impressão e vamos lá agora ver como é que a gente vai fazer a capinha. Para fazer a arte da capinha, porque o miolo vocês vão imprimir só a parte de dentro, tá bom? Imprimiu lá, terminou. Você vai fazer a arte da sua capinha, para você ter opções, né, de modelinhos diferentes. Eu sugiro que vocês façam no Silhouette Studio por ser um programa gratuito, tá? E para impressão super funciona. Então o que nós vamos fazer? Eu vou acessar na pasta do arquivo, vocês vão achar o miolo e vão achar o gabarito da capinha, que é para vocês fazerem a arte da capinha. E a arte da capinha eu vou fazer usando o kit de capas, tá bom? Então, ó, eu vou abrir a pastinha, aqui essa pastinha de gabarito para a arte da capa, tá vendo, ó? Deixa eu abrir minha imagem aqui para ficar mais evidente para vocês. E aqui no estúdio eu vou usar o modelo que é DXF, esse daqui. Esse daqui é o mesmo gabarito, só que em PNG, porque às vezes a pessoa trabalha com Photoshop e vai precisar usar o PNG, tá bom? Mas aqui no estúdio a gente vai usar esse modelinho aqui, não sei como é que vai aparecer o ícone para vocês. Mas ó, tem ele escrito PNG, tem ele escrito nada. A gente vai no que tá escrito nada no final aqui, ó, tracinho nada. Clico, seguro, arrasto e solto aqui dentro do estúdio, ó. Abrir aqui, tá? Vou fazer minha arte primeiro. Quando você abrir o seu projeto aqui dentro, esse gabarito, ele tem que estar medindo, ó, 35 centímetros ou 350 milímetros, como tá aqui pra mim, na largura e 21 centímetros de altura ou 210 milímetros de altura, tá? Ele tem que estar nesse tamanho. Se não tiver nesse tamanho, você tem como ajustar aqui nessa opção, onde tem o W e o H. Para ficar com o tamanho certinho, você pode vir aqui desbloquear essa ferramentinha aqui, que é o cadeadinho. E no W você vai colocar a largura, aqui ó, 35 ou 350, tá? E no H, a altura, tá bom? Só vir aqui, digitar, aperta Enter aí que ele vai ficar no tamanho certinho para você trabalhar. Aqui nós temos duas formas, elas estão agrupadas. Então eu vou desagrupar. Clico com o botão direito do mouse, ó, em cima dessa forma e desagrupo elas. Prontinho, já tá desagrupado. Agora eu vou inserir aqui dentro as imagens da capa. Então eu vou acessar a pastinha de capas do arquivo digital. Bom, aqui tá minha pastinha de capas, eu vou escolher duas capinhas para usar aqui. Deixa eu ver dois modelinhos aqui. Vou usar esse daqui, o modelo 8. Deixa eu ajustar a janelinha aqui, que aí vocês conseguem ver melhor. Vou usar o modelo 8 aqui na parte que é a capa, e aqui eu vou entender que é a contracapa, tá? Eu vou clicar na imagem que eu vou usar, clico, seguro, ó, segura, até colocar dentro desse retângulo aqui, tá vendo que eu coloquei aqui dentro? Pronto, veio parar aqui a imagem. Ah, tá de cabeça para baixo. Calma, a gente vai acertar. Agora eu vou pegar aqui a contracapa dele, que é esse fundo 8. A capa 8, né, o modelo 8 e o fundo 8. Clico, seguro, arrasto e vou soltar dentro desse outro retângulo, tá vendo? A imagem entrou no retângulo, eu solto. Agora eu vou aqui minimizar minha janela e eu vou fazer os ajustes, porque aqui a imagem ficou de cabeça para baixo, tá vendo? Então eu vou clicar aqui nesse retângulo para selecionar ele, vou vir aqui nessa aquarelinha do lado. Na última opção, tá vendo? Ela tem essas três janelas aqui dentro, eu vou vir na última opção e eu vou refletir esse padrão, ó, só clicar nessa opção aqui, espelhar verticalmente. Pronto, agora ele já virou, tá vendo? A minha imagem tá certinha, tá? O texto na direção correta. Fiz isso aqui, tenho que fazer do lado de cá também, só que desse lado nós vamos fazer duas coisas. A gente vai refletir o padrão para poder colocar na mesma direção, né? E nós vamos também refletir nessa, espelhar horizontalmente, também aqui, ó.
para o degradê se encontrar nos meios aqui, tá? E ficar bem certinho. Agora, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui da tela, só apertar aqui nessa opção, ajustar a janela. O meu texto aqui, tá vendo, ó, como essa capa ela é feita para empastamento, eu faço o texto começando aqui para dar uma margem de sangria, né? E aqui nesse planner a gente vai cortar, então esse texto voando aqui no meio vai ficar sem sentido. Então eu vou ajustar aqui o tamanho também. Vou clicar aqui nessa forma e vou dimensionar para aumentar o tamanho, ó. Para minha estampa ficar um pouquinho maior. Só clicar nessa setinha e arrastar. Ficou muito grandão, eu posso vir aqui nas setinhas do ladinho, ó, e diminuindo até eu achar que encaixou legal, que meu texto tá pegando bem no cantinho, tá vendo, ó? Então eu vou deixar nesse tamanho aqui, 131. E a mesma coisa eu preciso fazer do lado de cá, por quê? Vou colocar aqui logo 131, que ficou, não foi? Acho que foi, 131, isso. Pra minha estampa manter o padrão, tá vendo? Meu quadradinho ficar no tamanho do quadradinho daqui. Então, todo ajuste que eu fizer aqui de medida, de tamanho, eu preciso dimensionar do lado de cá para as estampas baterem. Pronto, finalizei a arte da minha capinha. Eu vou selecionar os dois, ó. Clico aqui fora, arrasto e vou trazer aqui pro ladinho. A gente vai precisar imprimir. Aqui, eu vou ajustar a medida do meu papel dentro do estúdio, ó. Do mesmo jeito que a gente fez lá para fazer a impressão, a gente vai fazer aqui também. O tamanho de mídia, eu vou colocar aqui personalizado, cadê? Aqui, ó, aqui em cima, tá? Aqui em cima, personalizado. E aqui eu posso digitar também, ó. Eu vou deixar a largura 420 e a altura aqui, vou trocar para 400. Perdão, gente. Vou deixar a largura em 210 e a altura em 420, tá bom? Aí o meu papel agora tá do mesmo tamanho do papel lá que eu usei para fazer a impressão do miolo. Agora sim eu vou selecionar todo mundo aqui, seleciono, vou vir aqui na opção de girar, que é nessa janelinha de transformar aqui, tá vendo? Vou vir aqui nessa bolinha aqui, nesse círculozinho que tem uma setinha e vou colocar nessa posição, tá vendo? Para ele ficar em pezinho e encaixar no meu papel. Vem aqui nessa opção centralizar na página, pronto, a minha arte já está centralizada aqui na página, ok? Agora é só enviar para impressão, vamos lá. Clico na impressora, vai aparecer essa janelinha aqui para imprimir, só que tá vendo que tá cortando a minha arte, por quê? O papel aqui para eles estão entendendo que é A4, então eu vou clicar em imprimir e vou nos ajustes da impressora, igual a gente fez lá. Se o seu computador é igual ao meu, né, que tá no Windows 11, eu não sei qual que é o Windows, ele vai aparecer essa segunda janela aqui, você vai vir em mais configurações para abrir a configuração de impressora, igual de lá, igual a gente fez lá no outro programa. Aqui eu vou alterar o tipo do papel para papel comum e por ser capa, eu uso qualidade alta. Aí eu vou vir no tamanho do papel da impressora e vou trocar o tamanho do papel da impressora aqui também, na opção personalizado. E vou trocar, vou deixar a largura 210 pela altura 420 e vou apertar OK. Aqui, deixa eu só marcar uma opção aqui que eu gosto quando eu tô no estúdio, quando eu tô trabalhando com tamanhos diferentes de papel. Eu gosto de visualizar antes de imprimir, tá? Pra eu ver se a configuração que eu fiz bateu, tá? Eu gosto de clicar aqui, ó, bem na abinha principal, visualizar antes de imprimir. Ok, aí eu vou clicar em imprimir. Ele vai abrir essa outra janelinha que é o visualizador de impressão. Então, por que eu gosto de ver aqui? Porque eu tô entendendo que deu certo a minha configuração de impressão, tá? Então, tá mostrando que eu vou colocar o papel ali nesse tamanho e ele vai imprimir minha capa sem cortar. Lembra que tava cortando lá? Então, aqui eu vejo, tá certinho, eu clico aqui e inicio a impressão. E ele vai fazer a impressão pra mim maravilhosamente normal, tá? Então, desse jeito que vocês vão fazer a capinha. Depois que você imprimir a capa, você pode imprimir a contracapa, que é a parte de dentro. Eu imprimi de uma cor só, eu imprimi todo com o papel de listras, né? Que também tá no kit digital. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o papel digital e vou inserir aqui dentro, igual eu inseri para fazer a capa, tá? Só que eu vou imprimir agora o papel de listras, vamos dizer. E aí você vai botar lá, virar o seu papel e vai imprimir o verso. Depois que você fizer essa configuração aqui, é muito importante que você salve, porque agora você já fez todos os ajustes necessários para imprimir a sua capinha.
Quando eu colocar outro modelo de capa aqui, outra arte, por exemplo, vamos usar o coração. Aonde é a frente da capa? É aqui. Clico, seguro, arrasto, solto. Ele já vai entrar, tá vendo, gente, ó, na posição correta. Eu não preciso mais vir aqui na aquarelinha e fazer aqueles ajustes. A não ser que eu queira diminuir, por exemplo. Ficou muito grande aqui. Eu posso vir aqui e diminuir, ó. Clico aqui, tá vendo? Tá 131. Ele meio que salva aquele padrão, né, que a gente fez. Quero deixar em 100% essa arte. Eu venho aqui e só diminuo. Só se você quiser fazer esse ajuste. E a contracapa também vai entrar da mesma forma, já com refletido, tudo do jeitinho que a gente já fez, ó. Ó, ele já entra bem certinho aqui, tá? Então deixa salvo, clica em arquivo, salvar como, capa do Work Planner, tá? E aí ele vai ficar prontinho para você, depois é só você substituir. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês a montagem. Bom, já finalizei aqui todas as minhas impressões, né? Imprimi o miolo, agora imprimi a capinha e a gente vai montar. Ele é muito simples de montar, vocês vão ver que delícia fazer esse play. Ó, eu vou precisar grampear o meio aqui, tá vendo? Ó, então a gente vai fazer primeiro a parte de grampear. Eu prefiro fazer assim, tá? Eu uso esse grampeadorzinho aqui, ó, dessa marca. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês também as informações. Ele é magnético, então a base dele aqui solta, ó, com esse imãzinho aqui por cima. Essa parte de cima de acrílico, ele vem com umas setinhas, tá vendo aqui, ó, para fazer o alinhamento, tá? Dá pra ver? Ó, então tem essas duas setinhas. Essas duas setinhas, ela marca o centro do nosso grampinho, né? Onde a gente vai grampear. Então, eu gosto de posicionar ele aqui, ó, a setinha alinhada. Deixa eu ver se eu peguei todas as folhas. Ficou uma folhinha pra trás. Ó. Então, eu vou alinhar aqui as setinhas. E aí, eu pego essa base e deixo aqui embaixo, ó. Na hora que eu vejo que tá centralizadinho aqui a setinha com o meio aqui, a divisão, eu procuro o ímã, tá vendo, ó? Aí ele encaixa pra mim, tá? Então, eu prefiro fazer assim, porque aí, essa base aqui, ela já vai encaixar certinho, né? O ímã daqui vai puxar a base de baixo já alinhada. Se você vê que não tá muito retinho, aí você pode movimentar, ó. Um pouquinho pra cima, um pouquinho mais pra baixo, se precisar, tá? E aí, você faz o alinhamento aí certinho. A setinha vai ficar apontando aqui pro meio certinho. Deixa eu ver se o meu tá no lugar, ó. Então, qualquer coisinha você pode dar um ajuste aí depois, pra ficar na posição correta. Eu vou pegar aqui o grampeador agora, então, ó, tá tudo certinho. Vou colocar aqui e vou apertar. Pronto, já fez o meu primeiro grampinho aqui. Daqui pra baixo, se vocês quiserem ir descendo ele juntinho assim, ó, já com o ímã, já dá certo também, ó. Ou então, se você quiser, faz do mesmo jeito, ó. Posiciona já a setinha no lugar e depois você procura a base que ela vai colar bem certinha, já alinhada com a posição que você deixou. Deixa eu consertar esse meu aqui, que ele tá um pouquinho torto. Prontinho, prontinho. Agora ele já tá alinhadinho aqui. A distância do mesmo tanto aqui de uma margem para outra, mas eu não fico me preocupando muito com isso não, tá? O negócio é grampear direitinho aqui. Coloquei, faço o grampinho novamente. Ó, e aí eu já tenho ele todo grampeado. É importante bater as folhas bem direitinho antes para poder ficar alinhadinho, tá? Se vocês precisarem, pode usar aquele clipes de papel, né, para poder segurar aqui e deixar alinhado, tipo esses, ó. Tipo esses prendedores, né, se vocês ficarem com medo do miolo não ficar tão retinho, tá? Pode colocar aqui ou aqui embaixo, ó. E depois grampear também, tá? Então é uma sugestão aí para quem quer deixar bem retinho. Aqui, então, eu acabei com o meu grampeadorzinho, vou deixar ele ali de ladinho. E agora eu vou cortar. Antes de cortar, eu vou dobrar ao meio. Para dobrar ao meio, eu tenho essa base aqui, ó. Essa base é a mesma pessoa que
me enviou essa régua, tá? Então eu não sei, gente, se eu tenho, como é que eu vou fazer pra compartilhar com vocês? Não tem o link dela, mas eu vou deixar o link do perfil dela do Instagram, tá? Que aí vocês podem entrar em contato caso vocês queiram a base e também a régua com a proteção aqui em acrílico. Aí eu vou colocar aqui, ó, nessa base, o miolo bem bonitinho, tá desse lado aqui, ó. Vou alinhar ele aqui na base e vou dobrar ele ao meio assim, ó. Tá? Marcando bem aqui o meio. Vou tirar a base aqui agora. Aqui pra marcar esse meio, pra ficar com a dobra bem certinha, você pode usar ou um rolinho de borracha, que eu prefiro, tá? Porque ele marca sem deixar a coisa, assim, eu acho que deixa mais certinho, tá vendo? Ó, menos ranhuras, ele deixa menos ranhura quando a gente dobra. Mas, se você não tem, use a dobradeira. Passa ela pra ele ficar bem compacto, bem fechadinho, ó. Direitinho agora. Agora é a parte do refile, tá? Eu gosto de refilar sempre um pouquinho pra dentro da margem da arte. A margem da arte tá aqui, eu boto tipo um pouquinho a mais pra dentro, tá? Um milímetrozinho, coisa de milímetro pra dentro. Eu posiciono aqui a régua. Lembrando que a arte da capa é importante porque é ela que vai ajudar a gente a alinhar pra fazer o corte. E vou usar o estilete pra ir cortando, ó. Essa coisa de cortar um pouquinho pra dentro é justamente porque tem a arte das outras páginas, né? Então, às vezes, pode ficar aquele corte meio canoado, meio escada, né? Que o pessoal fala. Então, eu gosto de cortar um pouquinho pra dentro pra a arte ficar bem refiladinha na borda, tá vendo? Não ficar errado. É sobre isso. Aqui é a mesma coisa, aí eu corto um pouquinho, porque a gente tem várias camadas de folha, né? E às vezes pode ser que alguma folha não grampeou tão retinha, então eu gosto de dar essa distância aqui. E aí eu vou, posiciono aqui e faço a mesma coisa. Pronto. Eu passo a mão pra limpar um pouquinho, tá vendo? Porque fica às vezes umas umas rebarbas de corte. Eu gosto de fazer assim, ó. A mesma coisa, ó. Bota um pouquinho pra dentro a régua da arte. Vê se tá certinho. Ó, vê se tá bem alinhadinho. Aqui pra mim tá bom. Esse planner é o mais fácil de todos. Ah, outro detalhe, gente, aqui eu não fiz laminação da minha capa, tá? Mas é interessante fazer, porque vocês sabem que pode borrar, né? Então é interessante. Pronto, ó. Então ele tá prontinho aqui. Olha que lindo, ó. Prático, rápido, fácil de fazer. Pra vender para aquele cliente que fica chorando, falando, ah, eu quero uma coisa bem baratinha, quero um planner, mas quero um planner bem baratinho. Ele sabe que tem, né, essas pessoas, então, ó, ele fica muito legal, ele fica como um planejador. Aqui, finalizei. Só que, se você quiser deixar um charminho a mais, usa um arredondadorzinho de canto. Olha que bonitinho que fica, quer ver? Eu gosto de ir pegando de pouquinhas folhas, né? Não vou fazendo tudo de vez. O meu tem 3 cantinhos, eu vou sempre nesse 7. Olha que detalhe bonitinho, ó. Aí eu vou pegando de pouquinho aqui e vou arredondando os cantinhos das páginas. Também fica um detalhe bem bonitinho. Vou terminar aqui e mostro pra vocês como ficou. Olha que bonitinho que fica com esse detalhe do cantinho arredondado. Ele não é necessário, mas eu acho que dá um charminho, um toque final. Como eu ia falando, gente, sobre a laminação, que eu falei anteriormente, não finalizei, é interessante que se faça a laminação das capas.
Muita gente fala que quando a gente lamina um papel tipo esse que é 180 da capinha, ele emborca, né? Porque a laminação faz ele ficar mais assim. Então, o ideal para quem for laminar as capinhas é laminar a frente e verso. Inicia a laminação pelo verso e depois pela frente. Porque um lado vai ficar envergadinho e o outro vai puxar. Então, ele acaba ficando alinhado, tá? Eu sempre prefiro laminar primeiro aqui e depois aqui, mas por um gosto pessoal. E vocês podem ficar à vontade de laminar do jeito que vocês acharem melhor. Dá para usar laminação manual? Também dá, gente. Dá para laminar com papel contact. Eu não fiz a experiência com contact, não sei dizer para vocês. Se ficar essa questão de repuxar, do papel envergar, canoar, você faz a laminação do verso. Se você fizer e não ficar, tá? E a laminação, ela é sempre feita antes de todo esse processo que a gente fez aqui. Então, antes de você grampear, de você juntar com as suas folhas, você tem que fazer a laminação para depois vir aqui e fazer essa parte final, tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham gostado, produzam muitas lindezas. Se puder, me marca na rede social, porque eu gosto de ver o trabalho de vocês e compartilhar, tá bom? E espero aí, ó, que seja um sucesso de vendas esse modelinho work aí no seu ateliê, tá bom? Beijos!